Eu gostaria de falar com vocês sobre os Yanomamis, porque hoje teve uma decisão importante. Foi aceita uma denúncia, ou melhor, perdão, apaguem o que eu disse. A PF abriu um inquérito sobre o possível crime de genocídio lá no território dos Yanomamis. Ou seja, a PF está investigando se aquelas ações do governo que, de alguma forma, impactaram a situação dos Yanomamis, levando à fome, à morte de um monte de gente, essas ações podem se enquadrar na definição de crime de genocídio que está na nossa lei, certo? O que eu chamo a atenção é que essa definição põe muita ênfase na questão da intencionalidade. Não existe genocídio por acaso. Está ali na lei, no texto. A lei, que é de 1956, é da época do Juscelino Kubitschek, essa lei, diz que a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso é genocídio. E dela lista 5 circunstâncias, 5 hipóteses em que essa intenção pode acontecer. É o mesmo parágrafo, desculpa, João. Aí. Uma dessas hipóteses, a meu ver, e como diz o texto, se aproxima de coisas que o governo Bolsonaro fez. Essa aí, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Então, não sei exatamente como é que a PF, como é que o Ministério Público Federal vão argumentar, né? Mas eu acho que tem caso plausível para dizer que, olha, na medida em que você vê a entrada dos garimpeiros naquele território, poluindo o ambiente, fechando o acesso dos índios aos postos de saúde, dificultando a chegada de alimentos e remédios, e uma série de outras coisas, né? Você cria exatamente essas condições de existência, que são as condições terríveis, né? As fotos são horríveis. A ideia das crianças Yanomamis morrendo de desnutrição é assustadora, realmente, né? Estamos falando de 2023. A ideia de dezenas de criancinhas morrendo de inanição, não tem mais comida, não conseguem, né? Estão morrendo de fome. É horrível, é horrenda ela, né? Enfim, eu acho que tem um coquetel, me parece que tem um coquetel aí que permite, sim, que não é um absurdo se falar em genocídio nessa história. De acordo? Quem quer falar? Eu acho que é possível. Essa palavra genocídio ela é muito usada simplesmente para atacar, né, o Bolsonaro. Né? Isso muito na pandemia da Covid. E aí, como você apontou, Grebe, tem que ter essa coisa de ser um ato deliberado. Né? Então, você tem que provar que o presidente tomou a decisão de prejudicar de maneira intencional um grupo religioso, étnico, né, como você citou aí. É muito difícil provar, né, essa intencionalidade. Né? Tanto que no TPI, né, em Haia, você tem poucos casos que foram reconhecidos como genocídio. Né? Então, tem o genocídio armênio, em Ruanda, o Holocausto. Então, mas em todos eles você mostra isso, que por exemplo, o governo no Império Otomano realmente tomou a decisão de exterminar os armênios, colocou eles em trens, mandou para o deserto. Né? Você tinha contratado milícias curdas, por exemplo, para atirar nas pessoas que estavam no deserto, passando fome. Então, você vê um encadeamento, né, de ordens que até que chegam e alcançam o seu objetivo. Nesse caso dos Yanomamis, acho que é muito claro que o Bolsonaro incentivou os garimpeiros.
né? Ele falou, teve visita do Bolsonaro para os garimpeiros, né? Ele falava em regularizar o garimpo em área indígena, ele falava até que os índios deviam fazer ter um garimpo para eles, né? Uma coisa. Autorizar garimpo tem isso também. Oi, isso não vi. Não, tinha uma das pautas prioritárias do governo, era justamente a autorização de garimpo em terras indígenas, né? O Bolsonaro defendeu isso durante o governo, só para acrescentar. E aí o que acaba acontecendo é que esses garimpos eles acabam criando umas lagoas que aí vira criadora de mosquito e aí você tem casos de malária na população indígena, né? Fora isso, também teve a questão de desabastecimento de remédio, né? Tinha histórias aí de que só 30% dos remédios chegavam nessas regiões, né? Mas até que ponto que isso foi uma consequência de uma decisão, né, de governo? Talvez essas coisas dos remédios aconteçam no Brasil inteiro, é que lá ela seja mais grave, né? Porque o índio não tem mais a quem recorrer, né? Muito claro, né? É muito claro que houve omissões, né? Isso. Até mesmo uma omissão que dá para tipificar quase que diretamente, que é a omissão de socorro. Sim. Que se chamou a atenção do governo, do Hamilton Mourão em especial, no final do governo Bolsonaro, né, sobre a situação que estava acontecendo, e nada foi feito. Então, assim, provar a omissão é muito mais fácil, e me parece que é evidente nessa história. Agora, você provar que ao permitir a entrada dos garimpeiros, o Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, outros oficiais desse governo, tinham a intenção de causar a morte em massa dos índios, é difícil. Ainda assim, eu acho que faz sentido abrir a investigação. Claro. Eu não sei se eles vão conseguir tipificar isso, mas tem elementos que não tornam absurda essa investigação, como acontecia no caso da Covid. Não fazia sentido. Era óbvio que, por mais que o Bolsonaro tenha dito asneiras e barbaridades durante a pandemia, ele nunca disse que ele queria matar milhões de brasileiros. Não existia essa possibilidade de dizer que ele era um genocida no sentido legal. A menos que você quisesse alargar o sentido da palavra, usar metaforicamente. Mas como crime, não. Nesse caso, não sei. Talvez tenha um rastro aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Abriu. Diga. Não, só para arrematar esse teu raciocínio, o PT tem utilizado essa expressão de genocida para o Bolsonaro ou para os seus artífices de forma indiscriminada, né? Tem uma ala ali dentro do PT que condena, porque acha que essa coisa do genocida é muito distante do cidadão comum, né? Durante a CPI da Covid, eu lembro bem disso, ali a base da antiga oposição, hoje o governo, bateu muito na tecla do genocídio. Só que o Bolsonaro começou a perder popularidade naquele período quando ele foi associado ao furto de vacina, né? Então, assim, para o cidadão, para quem está na base, a expressão ladrão, vagabundo, ela pega muito mais fácil do que genocídio, porque genocídio é uma questão tão, assim, sabe, como você falou, metafórica, né? Como é que você vai explicar para o cidadão, né, o que é um genocídio? Ainda mais nesse caso, um genocídio indígena, sabe? Você precisa comprovar um dolo material de que houve uma omissão proposital do Estado em prol de sabe? O objetivo de matar em massa aquela população. Sabe? Olha, o Bolsonaro já elogiou a cavalaria americana lá do General Custer, que o General Custer, na verdade, não, né, porque morreu, mas a cavalaria americana que dizimou os índios lá nos Estados Unidos. Ele já chegou a elogiar. Ele claramente não tem muita simpatia, né, pela ideia de preservar os índios lá quietinhos no canto dele. Mas, enfim. Tem uma questão também, Greve, que é assim, de novo, não estou defendendo o governo Bolsonaro, longe disso. Mas acho que algumas coisas precisam ser pontuadas.
E aí eu estou falando porque eu já cobri muito região norte, né? Enfim, em outro veículo fui correspondente durante um ano da região norte, então eu cobri, então eu conheço, enfim, Amazonas, Pará, Roraima, então essa questão indígena realmente eu conheço com uma certa... Eu não conheço com tanta profundidade quanto eu gostaria. Mas, assim, aquela região sempre houve conflito indígena, sempre houve conflito de Yanomamis, Guajajara, enfim. Então, assim, esses conflitos entre brancos e índios, eles são costumeiros, entendeu? Então, assim, dizer nesse momento que houve genocídio, eu acho que é pegar um pouco, eu acho que é estender demais a propriedade da palavra. Omissão, perfeito, eu acho que de fato houve, até porque o governo Jair Bolsonaro é um governo que, assim, ele não tinha a menor prioridade com as minorias, entendeu? E os índios se encaixam como minorias. Era um governo de maioria, não era um governo de minoria, né? Então, esse é um ponto. Então, assim, eu acho que a investigação da PF deve apontar um pouco nessa linha, né, de que houve, de fato, um desprezo, um menosprezo pela questão de uma minoria indígena, mas, assim, daí para se transformar em crime de genocídio típico, sabe, para tipificar como Hitler, colocar centenas, milhares em uma câmara de gás, eu acho que é meio estender demais isso. É muito difícil. É muito difícil. Só um pontinho que é importante, que a CPI da Covid, ela já tinha apontado para essa questão, né, de omissão do atendimento às populações indígenas, sim, mas eles enquadraram isso como crime contra a humanidade, né? Quer dizer, já havia alertas de que essas populações estavam desassistidas e o governo não fez nada, e o governo só faz depois que o Supremo Tribunal Federal toma decisões e aí o governo é obrigado a fazer alguma coisa, né? Então, não se falava ali de genocídio, mas crimes contra a humanidade.